nós vamos iniciar a nossa aula e você vai tirar todas as suas dúvidas, porque você, afinal, está querendo entender melhor sobre ser um aeromodelista. Então tá aí, ó, 7 perguntas de um aspirante aeromodelista. Alunos meus fizeram essas perguntas. Você conhece essas respostas, meu aluno? Você que está assistindo isso agora? Se você não conhece, vai conhecer, porque nós vamos agora detalhar essas perguntas e eu vou dar as respostas dessas perguntas e elas vão estar também disponíveis aí na tela para você, tá? Vai estar disponível aí na tela. Então você pode acompanhar as respostas que eu escrevi na tela e a minha resposta pessoal que está ligada a ela, mas com outras palavras, muitas das vezes. Então, vamos para o nosso primeiro slide, com a primeira pergunta dos meus alunos, das quais, então, eu selecionei 7. Vamos lá. Pergunta número 1. Veja bem que é interessante porque o aluno ele já pergunta direto, né? Como escolher um modelo de aeromodelo ideal para iniciar a minha jornada no aeromodelismo? E aqui tem o seguinte, não é assim que você inicia a sua jornada se inicia antes, tá? Isso aí é jornada de piloto de aeromodelo, que é uma outra conversa. Agora, se você quiser ser um aeromodelista de verdade, essa não seria a pergunta, mas como foi uma das perguntas que eu considerei mais importantes a serem respondidas para elucidar a tua dúvida, aluno, sobre aeromodelismo, se situar no aeromodelismo, então vamos à primeira resposta. Olha aí. Então, a pergunta, lembre-se, é: como escolher um modelo de aeromodelo ideal para iniciar minha jornada no aeromodelismo? Bom, veja bem, é claro, quando você vai iniciar em alguma coisa, você não tem experiência. Claro. Se você não tem experiência, como é que você vai pegar um negócio complexo, né? Por exemplo, eu quero começar fazendo não, né? Porque por essa pergunta, ele quer começar a jornada dele no aeromodelismo ou fazendo ou voando já um aeromodelo. Mas que tipo de aeromodelo? Um aeromodelo muito complexo, radiocontrolado, voo livre? O que seria isso? Você não sabe, né? Pois é. Então, na verdade, você tem que começar mesmo com um modelo simples, claro, né? É simples. É como montar um negócio. Você não monta um negócio que você não conhece, tá? Então, você não vai chegar e gastar 3 milhões para montar uma loja de barbatana de peixe e você não sabe nem o que é peixe, né? Nem conhece essas coisas, não sabe nem para que serve, tá? Não, você tem que ser um especialista em barbatana de peixe e montar uma loja de barbatana de peixe. E mesmo assim, pequena, não uma loja monstro, porque senão ela não vai para frente, porque você não tem o conhecimento. E se você não tem o conhecimento, ou tem pouco ainda, ou mesmo que tenha, tem que começar de baixo, com calma, com cuidado, porque senão você corre o risco de perder tudo. Então, meu amigo, o que que acontece? Ao escolher o seu modelo ideal, a primeira coisa que você tem que considerar é: qual é o meu nível de experiência? Eu sou um iniciante ou eu sou um aspirante. Pô, se eu sou um iniciante ou um aspirante, é claro que eu não posso começar direto no radiocontrole. Posso? Até posso, mas vou virar um piloto de aeromodelo. Não vou virar um aeromodelista de verdade. O objetivo nosso aqui é: seja um aeromodelista de verdade. Então, eu recomendo você começar com um modelo pequenininho. Desse tamanhinho assim mesmo, bem pequeno, tá? E de voo livre. Pode ser um planadorzinho, pode ser um aeromodelinho com elástico, mas a sequência tem que ser a seguinte: primeiro, um aeromodelo de voo livre, por exemplo, um aeromodelo que não tenha nem motorzinho elástico, nem hélice. Você faz o seu aeromodelo, eu ensino a fazer esse tipo de aeromodelo, e depois você vai jogar esse aeromodelo. Aí você fala: mas isso aí é muito fácil. É fácil? Você consegue fazer? Eu gostaria de ver. Agora, mais do que fazer, é fazer voar depois, tá? Tem toda uma ciência por trás disso, tem todo um trabalho por trás disso. Então, como eu respondi aí por escrito para você,
Os planadores, eles são mais estáveis e proporcionam uma introdução suave ao controle. Que controle? O controle, não existe controle, olha lá, voo livre. O controle é feito antes, aqui na sua mão. Você tem que deixar o aeromodelo perfeito para que ele voe perfeitamente. Então você percebe que as coisas que parecem muito simples, porque uma coisa é você ter um aeromodelo montado e pronto, fala, nossa, isso é fácil. E outra coisa é você montar, é você não errar, é você fazer tudo corretamente. E aí no final você tem um modelo, um aeromodelo na tua mão que você vai jogar e que vai voar direitinho. E por que voa direitinho? Porque teve todo um trabalho a hora que você começou do projeto até terminar esse aeromodelo. Simples, né? Não é bem assim, né? Então, como você percebeu, já na primeira pergunta, e olha, eu já botei um monte de conhecimento para você, já coloquei muito conhecimento aí para você. Agora, com a primeira resposta, mas não acabou. Eu tenho mais uma resposta para essa pergunta. Então, vamos ao nosso próximo slide. Olha aí. O voo livre, na minha opinião, é a opção correta, é a primeira opção, tá? Mas existem outras opções, né? Por exemplo, então, iniciar com aeromodelo controlado por rádio. Cara, sinceramente, isso, na minha opinião, é o topo da pirâmide. Ou seja, você começa de baixo, com calma, até chegar lá em cima. Se você começar aí, só se você tiver uma boa, muito boa orientação anterior. Porque isso aí é o topo, ou seja, é o aeromodelo mais sofisticado que existe. Por mais básico que ele seja, ele é o mais sofisticado, tá? Então, controlado por rádio controle. RC, que você está vendo aí, significa rádio controle de asa alta. Agora, aqui sim tem um detalhe que eu posso chamar a atenção de você. Existem aeromodelos de asa alta, asa média e asa baixa, asa para-sol e aeromodelos com até 3 asas. Até mais, na verdade. Mas vamos chegar nas 3 do triplano, do Barão Vermelho, né? O von Richthofen. Vamos parar por aí. Então, veja bem. Você pode começar com qualquer um deles. Pode? Pode não. Você tem que começar com o mais estável, com o mais fácil. Mas antes disso, tem que conhecer um monte de coisa. Né? Não é simplesmente ir lá e comprar. Você vai lá e compra, é muito chato, cara. A grande maioria das pessoas que compram um aeromodelo pronto não dura muito tempo no aeromodelismo. Existem exceções? Existem. Mas a grande maioria não dura muito tempo. Então é importante que você tenha todo um background por trás, né? Até chegar ali. Então, chegar ali é legal? Dá para chegar rápido? Dá para chegar rápido. Depende do teu poder aquisitivo. Depende do teu poder aquisitivo, né? Você pode assistir uma aula que eu fiz aí, que está gravada já, né? Que diz o que é o seguinte, aeromodelismo é coisa para rico? Se você quiser, você vai precisar assistir essa aula para entender o que eu estou falando aqui. Mas eu explico também, não tem nenhum problema. O que eu estou falando aqui é o seguinte, não é coisa para rico. Aeromodelismo é para quem quer fazer, para quem se organiza, para quem se programa, para quem gosta. E aí você vai fazendo com calma. Você começa lá de baixo, como quem abre aquela loja que eu dei o exemplo. Você começa a loja pequena, com pouco conhecimento, e à medida que a loja vai crescendo, ela vai crescer, na verdade, apoiada no teu conhecimento. Você começa o aeromodelo de base, com calma, um modelo pequeno, vai aprendendo um monte de coisa. Aliás, antes de fazer esse aeromodelo, você já tem que aprender muitas coisas, tá? Inclusive teoria de voo. E aí, o que acontece? Você vai fazer o seu aeromodelo pequeno, aí você pula para o próximo aeromodelo, você já tem mais conhecimento que você fez aquele, aí você vai construir um aeromodelo um pouco mais sofisticado e assim sucessivamente até chegar no rádio controle. É uma opção? É uma opção ir direto. Eu não aconselho. Eu acho que a curtição de você saber fazer o seu aeromodelo vale muito mais a pena. E a diferença de tempo vai ser a diferença de você aprender a construir. Aprendeu a construir 1, 2, 3 aeromodelinhos aí pequenos, você já pode pegar o seu aeromodelo grande e construir. Notem que eu estou falando em construir, não estou falando em você comprar.
tá? Porque aí sim, aí precisa muito dinheiro. Mas você construir é uma outra conversa, tá? Então prestem bastante atenção nessa dica aqui. Vou ler a resposta agora, depois que eu já expliquei toda ela. Outra opção popular para aspirantes e aeromodelistas é iniciar com o aeromodelo rádio controlado, tá? De asa alta, porque é o mais estável. Esses modelos são geralmente mais fáceis de pilotar e oferecem uma transição suave para o controle remoto. Mas lembre-se, é importante que você tenha aulas de pilotagem. Então você percebe que por trás de tudo isso tem sempre, sem dúvida nenhuma, tem sempre conhecimento. Aeromodelismo não é uma brincadeira. Ela vira uma brincadeira quando você tem o conhecimento, você tem o equipamento e você sabe o que você está fazendo lá. Aí sim. E se o aeromodelo foi você que fez, cara, nada é melhor do que você fazer aquela máquina e colocar aquela máquina para voar. Não existe nada melhor que isso. Eu garanto para vocês. Em cima aqui dos meus mais de 50 anos de aeromodelismo, eu faço aeromodelo até hoje e vou voar com ele e é uma delícia. Agora, comprar, eu compro aeromodelo baratinho, que caiba numa caixa, né? E que já vem com a caixa, isso que eu compro mais por causa da caixa, né? Porque aí você pode pôr no carro e levar para onde você quiser, em vez de levar esses grandes aeromodelos mais trabalhosos, que dão realmente tem que levar um monte de equipamento. Então, você pega lá um aeromodelinho pequeno e tal. Às vezes, eu mesmo faço. E eu faço até a caixa, só para você ter uma ideia. Depende do que eu quero fazer, tá? E aí eu posso viajar, levar, brincar onde eu estiver. Então, eu acho que é importante a gente ter essa informação. Vamos agora para a segunda pergunta? Não. Tenho ainda uma terceira resposta para essa pergunta. É isso aí que você está ouvindo mesmo. Toda pergunta que eu fizer aqui, eu tenho 3 respostas já programadinhas para te dar, para que você aprenda cada vez mais. Bom, agora veja bem. Essa terceira resposta, ela está relacionada a um tipo específico de aeromodelismo de asa baixa, mais elétrico, tá? É uma opção. Você recomenda? Não, eu não recomendo. Eu recomendo lá a primeira, tá? A primeira resposta. Mas aqui existe também essa opção, onde você vai trabalhar com aeromodelismo elétrico, de asa baixa ou de asa alta. Aliás, eu, na verdade, eu escrevi asa baixa aí, mas eu prefiro asa alta. Eu prefiro que você aprenda sempre com asa alta. A gente sempre é bom aprender com o aeromodelo de asa alta. Por que que eu coloquei isso aí? Porque o aeromodelo elétrico, geralmente, ele é feito em Deprom. E o Deprom é muito leve. E isso confere uma velocidade de voo muito baixa. Isso confere também um pouco mais de estabilidade. E os aeromodelos de asa baixa mais estáveis têm um grande dedo. O que é dedo? Você já viu que a asa de avião ou de aeromodelo não é reta, ela é assim, inclinada? Isso é dedo, tá? A gente volta a falar disso em outra aula. Então, o que acontece? Qual é a vantagem da asa baixa? Ter mais manobrabilidade, você consegue fazer mais manobras. Mas por outro lado, se você não tem a experiência, como que você vai fazer manobra? É difícil, né? Não dá para entender. Você vai arrebentar seu aeromodelo, mesmo sendo elétrico. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Se você quer uma experiência bem técnica desde o início, já indo direto para o aeromodelo, talvez essa seja uma opção. Mas se você quer uma experiência bem técnica desde o início, comece na resposta da pergunta 1, que é essa pergunta aqui. E a primeira resposta qual é? Vá com calma, dependendo da tua experiência, e vá avançando e aumentando e adquirindo cada vez mais experiência. Perfeito? Então, temos que fazer e agir dessa maneira, tá? Porque senão vai acontecer o que está escrito aí nessa pergunta. Deseja mergulhar rapidamente nos aspectos mais desafiadores do aeromodelismo. Sabe o que significa isso? Aspecto desafiador em aeromodelismo? É fazer manobra arriscada e arrebentar o aeromodelo se você não tem experiência para controlar esse aeromodelo da maneira correta. Pergunta de número 2 que eu selecionei entre todas as perguntas dos meus alunos, aspirantes e iniciantes em aeromodelismo. Vamos lá.
Quais são... Ah, aí sim, olha aí. Quais são os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante? Isso é uma pergunta bem concernente, bem interessante, né? Vamos entender os passos iniciais, porque eu acho que isso é uma das... Essa aqui é uma das perguntas mais importantes aqui da nossa aula, hein? É uma das mais importantes. Todas são importantes, não perca nenhuma, mas essa aqui é das mais importantes. Quais são os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante? Bom, iniciante, tem coisa especial aí. Vamos ver a primeira resposta que eu escrevi aqui? Então vamos lá. Quais são os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante? Então vamos lá. Para você iniciar a construção, cara, primeira coisa, esse aeromodelo vai ser feito do quê? Do quê? Eu tenho uma aula também que é específica para a escolha dos materiais, tá? Específica. Então, aqui eu estou dando um apanhado geral inicial, mas olha só, iniciar a construção do aeromodelo exigirá a escolha dos materiais certos. E o que é a escolha dos materiais certos? Bom, do que é o seu aeromodelo? Do que você quer ser, quer que o seu aeromodelo seja feito, né? Ele pode ser feito, olha só, de papelão. Papelão. Ele pode ser feito de Depron, ele pode ser feito de, digamos, balsa, tá? Ele pode ser feito de isopor, ele pode ser feito de pasta corrugada. Sabe pasta de plástico corrugada? Dá para fazer também. Então você percebe que aí você tem que escolher os materiais. Mas esse aí é só um dos materiais, que é a base do aeromodelo. Mas tem outros materiais. Claro, que materiais são esses? Você precisa de cola, você precisa de faca, de bisturi, né, por exemplo. Você precisa de tesoura, você precisa de uma série de coisas, tá? Então, o conhecimento sobre as características desses primeiros materiais que eu falei, balsa, isopor, Depron, sei lá, pasta corrugada, saber do que ela é feita, a dureza dela, como é que ela é, leva você a escolher outros materiais que são os materiais de trabalho, os materiais de colagem, de reforço estrutural, de cobertura, etc. Então precisa saber escolher os materiais. Agora, sempre lembrando que é fundamental, né? Está escrito aí, escrevi para você, que é fundamental uma estrutura muito leve e resistente. Aqui, ó, vou dar uma dica legal. Sabe qual é o grande segredo do aeromodelismo? Ah, é voar. Não. Ah, é construir. Não. Mas o que é o grande segredo do aeromodelismo? O grande segredo do aeromodelismo, e digo mais, da aviação em geral, é ter a aeronave, no caso o aeromodelo ou o avião de verdade, o mais resistente e o mais leve possível. Por quê? Quanto mais leve for o aeromodelo, não em detrimento da resistência, melhor o aeromodelo vai voar. Quanto mais leve for o avião, não em detrimento da resistência, melhor o avião de verdade vai voar e vai poder levar mais carga. E no seu caso, você vai poder botar o que você quer dentro do seu aeromodelo ali, porque ele tem resistência estrutural para isso. Ah, colocar o que eu quero. Se você estiver falando de um rádio controle, você pode pôr bomba de fumaça, você pode pôr um monte de coisa. Pode piloto que mexe a cabeça, câmera para filmar, e vai por aí afora. Mas, no geral, o aeromodelo tem que ser muito forte e tem que ser muito leve. Esse é o grande segredo. O grande segredo do voo e do aeromodelo em si é a sua relação leveza-resistência. Tem que ser o mais resistente possível e o mais leve possível. Esse é o grande segredo. E aonde você vai encontrar isso? Exatamente na escolha dos materiais. Você tem que saber o que você vai usar. Você sabia que tem também aeromodelo de fibra de vidro, de fibra de carbono? Ué, por quê? Cara, fibra de carbono é uma das coisas mais resistentes que existe. E é uma das mais leves que existe. Então, esse é o grande segredo do aeromodelo em si. Então, vamos sempre ter isso na cabeça.
você está vendo que aeromodelismo não é só ir lá no campo e voar, é aprender muito para ir lá no campo e aí sim voar direito, voar tranquilo. Vamos para a próxima resposta, a resposta de número 2 da pergunta de número 2. Isso aqui tocou num ponto muito importante, tá? Os passos essenciais na construção de um aeromodelo para um iniciante e também para uma pessoa já que voa há muito tempo, ele toca diretamente nos princípios básicos da aerodinâmica, teoria de voo, e na construção. Retoma um pouquinho o que eu falei agora há pouco, né? Saber construir, usar os materiais corretos e utilizar os princípios de aerodinâmica é que vão dar para você um aeromodelo nota 1000, não é nem 10, é nota 1000, tá? Então, isso implica em você conhecer bem a teoria de voo. O que é a teoria de voo? Teoria de voo são os princípios básicos da aerodinâmica. É saber como um avião, uma aeronave, um aeromodelo voa e saber como é que é a aerodinâmica dele. Como é que está o teu aeromodelo? Por exemplo, quer ver uma coisa que faz toda a diferença? É você ter um motor preso ou a frente. Não precisa não, esquece motor. Um aeromodelo cuja frente seja chata. Imagina se você tem um aeromodelo e a frente dele, na frente da fuselagem, assim é chato. Aí você tem um outro aeromodelo que a frente da fuselagem lá vai afinando, afinando e faz um biquinho assim, igual você vê nos aviões. Qual você acha que vai voar melhor? Esse que está utilizando um princípio da aerodinâmica, que é cobrir a parte frontal com uma superfície que tem uma conformação que penetra mais no ar e, consequentemente, traz menos arrasto. Consequentemente, se você pensar isso num avião de verdade, o que vai acontecer? Menos arrasto, menos esforço dos motores, menos consumo de combustível, maior velocidade. Olha aí, princípios da aerodinâmica funcionando. Quais são? Tem uma aula específica sobre isso, tá? Também, que eu fiz sobre princípios de aerodinâmica. Na verdade, eu chamei essa aula, aliás, são algumas aulas, eu chamei de teoria de voo. É muito legal, cara, você aprende realmente, tá? Eu faço isso de acordo mesmo, para que você aprenda. Tem que aprender. Não adianta falar, sei mais ou menos, porque depois chegar lá no campo, soltando o seu aeromodelo, dá um problema no aeromodelo, você não sabe resolver. Então não adianta, tá? E isso também dentro da teoria de voo, né? Então, essa é uma coisa extremamente importante, porque às vezes você faz uma coisa errada ou faz uma coisa que você acha que está certa, e a hora que você vai voar, o comportamento do aeromodelo fica muito ruim, cara. Aí você fala, mas como é que eu vou resolver isso? Aí você conhece um pouco de aerodinâmica, conhece teoria de voo, você examina seu aeromodelo e fala, fiz errado aqui. Então vamos mudar isso aqui, dá uma fita crepe aí que eu vou modificar uma coisinha, ou vou fazer isso, ou então vamos parar aqui agora, vou para casa, vou consertar, venho aí na semana que vem, e aí eu vou tranquilo. Então é muito importante, os princípios são muito importantes. Os princípios básicos da aerodinâmica, a construção do aeromodelo, relação peso, potência e também, principalmente, estrutural. Tem que ter resistência estrutural. E isso inclui, tá? Você trabalhar, ter a compreensão do aeromodelo como um todo. Tá? Você tem também a distribuição de peso, você tem uma série de coisas, né? O tipo de asa, de perfil de asa, uma série de coisas que alteram completamente o desempenho do seu aeromodelo em voo ou mesmo de uma aeronave de verdade. Então, por isso que a gente tem que realmente ter esse conhecimento. Não é frescura, tá? Muita gente vai lá e voa, vai soltar seu aeromodelo e tal, é um iniciante, compra o aeromodelo pronto, vai lá, voa, aí solta uma coisinha, o aeromodelo não funciona e não sabe nem o que está acontecendo. E aí é aquele negócio, todo mundo quer voar, todo mundo quer se divertir, e o cara fica pedindo para todo mundo ajuda, né? E muita gente que está ali é igual ele também não sabe, às vezes ensina errado, e às vezes ensinou errado alguma coisa, tirou o aeromodelo do chão e quebra, né? Ele bate, ele perde o controle, é muito arriscado. Então, por isso que tem que ter os princípios básicos bem conhecidos da aerodinâmica, tem que saber construir aeromodelo e tem que entender o perfil da asa, a aerodinâmica, distribuição de peso e um monte de coisa, né, que pode ser crucial
quando você estiver, então, voando, né? Quando o seu aeromodelo estiver pronto, você estiver lá no campo e estiver voando. E aqui, a terceira resposta, né? Ainda, vamos ver depois se dá para a gente pensar. Aí você já começa a pensar como um todo, né? Porque não é uma respostinha só, não. Eu estou dando 3 situações para que você monte tudo isso na sua cabeça. Então, vamos lá. Terceiro passo essencial na construção do aeromodelo para um iniciante. Olha lá. Você tem que montar o seu aeromodelo cuidadosamente. O que acontece normalmente com um iniciante em aeromodelismo e até com um aeromodelista veterano? E é claro, com aspirante aeromodelista também. O que acontece? Ansiedade. Eu quero voar. Eu quero terminar logo. Eu quero terminar essa construção. E aí o que acontece? O cara monta tudo correndo, fica tudo torto, e aí não vai funcionar direito. Daí, mas já aconteceu isso com você? Claro que já aconteceu. Lógico. Tenho 50 anos de aeromodelismo. Cara, 50 anos. Já fiz aeromodelo errado, já fiz aeromodelo certo. Assim, brincando, já passei dos 300, 400 aeromodelos que eu fiz, né? Meus, não vendi não, tá? Meus. Eu doei aeromodelos. Então, é importante a gente ter esse conhecimento que você tem que fazer com calma. Monta direitinho, cola, aplicação de cola. Cara, você sabia? Eu vou montar uma aula sobre como colar as peças do aeromodelo. Porque tem técnicas. Qual cola você usa e onde? Mas isso aqui ficou bom? Como é que eu tenho que fazer essa colagem? Para que não aconteça uma falha em voo? Porque acontece. Vocês já viram em vídeos do YouTube, por exemplo, eu lembro de um vídeo agora, não tenho ele aqui, e nem é função mostrar aqui, mas só para lembrar vocês. O cara fez um Gripen maravilhoso, né, em escala, uma homenagem ao Gripen que veio para o Brasil e tal, Gripen, sei lá, que veio para o Brasil, com turbina e tal. Aí decolou com aquele aeromodelo, eu não sei como foi o projeto, a construção, mas alguma coisa está errada ali, estava errada. Ele decolou com esse aeromodelo, fez uma curva daqui, uma coisa ali. Quando ele passou em alta velocidade, ele teve floating na cauda, e se a estrutura tivesse boa, o que aconteceria? Arrancaria um pedaço do leme, um pedaço de algum outro lugar. Mas como a estrutura, pelo jeito, estava com problemas, e provavelmente, claro, problemas estruturais que podem ser de material, de colagem ou de montagem, com o floating, o aeromodelo se desmanchou em voo reto. Se desmanchou em voo reto. Se você não viu, procure no YouTube que tem. Vou ver se eu coloco, então, aqui também depois para você assistir após a aula um link que você possa ver essa cena aí. Não sei se vou colocar, mas vou tentar. Muito bem, então o que acontece? Montagem cuidadosa, a aplicação precisa da cola e a configuração correta, não só dos componentes da construção ou construtivos, como dos componentes eletrônicos, como os motores, se for elétrico, ou motor a explosão, e servos. Tá? Então, é claro, se você é um aspirante ou iniciante, você precisa se familiarizar com tudo isso. E como é que você se familiariza com tudo isso? Primeiro, aprendendo a construir direito o seu aeromodelo. Segundo, escolhendo os seus equipamentos corretamente para aquele aeromodelo. Sim, porque preste atenção. Quando você tem um aeromodelo elétrico, você tem um nível de vibração no aeromodelo. Quando você tem um motor a explosão, você tem outro nível. Então, repetindo, quando você tem um aeromodelo com motorização elétrica, o nível de vibração é baixíssimo. Agora, quando você tem um motor de aeromodelo a explosão, o nível de vibração é altíssimo. E quem suporta tudo isso? A estrutura total do aeromodelo. Agora, lembre-se de um detalhe extremamente importante. Um motor num carro, o carro recebe a vibração, ou em qualquer veículo terrestre, recebe a vibração e passa essa energia para o solo. Quando você está voando com um aeromodelo, toda a vibração vai ser recebida pelo aeromodelo, tá? Que vai vibrar inteiro para passar para o ar, para o meio. O carro tem amortecimento nos pneus que estão ligados ao chão.
O aeromodelo não tem isso. Ele vai vibrar como um todo. E toda essa vibração gera um estresse, uma fadiga na estrutura do aeromodelo. Se teu aeromodelo não estiver bem colado, com os materiais corretos, com tudo funcionando direitinho, ele desmancha, que nem você viu desmanchar aquele Gripen, ou Gripen, né? Infelizmente. Mas é assim. Então, assim, fortalecendo a coisa, hein? Aprender a construir direito, colar direito, estrutura correta, ou seja, projeto correto, toda a configuração interna de motor, de servo, se for no caso do rádio controlado, tudo correto. Aí funciona direito. E aí você não vai ter problema. Aí sim, você pode vir a ter um aeromodelo que seja, então, muito bem sucedido. O que é um aeromodelo bem sucedido? É aquele aeromodelo que você decola direito, voa direito, e você fala, vou fazer manobra, acrobacia daqui, acrobacia dali, looping, dorso, tunô, voo de dorso a centímetros do chão e vai por aí. Tendo a certeza que nada vai se soltar, que nada vai vibrar, que nada vai se desmanchar. Porque quando você faz isso, quando você faz um aeromodelo e você faz esse tipo de manobra, a chance de um acidente é muito grande. E acidente acontece por duas razões: falha humana e falha estrutural ou mecânica. Falha estrutural, mecânica, o que é isso? Estrutural é o que aconteceu com o Gripen. Ele entrou numa frequência de vibração. Isso aí é uma frequência de vibração que não é devida ao motor, é devido à passagem do ar. Então, tem aí um problema de aerodinâmica envolvido. Aí, com essa vibração que deveria ser absorvida pela estrutura, não foi absorvida, e aí desmanchou o aeromodelo inteiro. Aí a falha mecânica. A falha mecânica, vamos dar a mais básica. Você está voando, o motor para. Mas e aí? Aí acontece. Não acontece. Dificilmente o motor vai parar se você fizer toda a programação do motor direitinho, regular tudo direitinho, deixar ele redondo. É muito raro um motor parar quando ele está bem regulado. Então, por isso que é importante você saber exatamente o que você está fazendo, tá? Não bobeia. Constrói direito, materiais corretos e colagem, técnicas, projeto. Quem fez o projeto daquele Gripen? A gente não sabe. Que tipo de material que foi usado ali? Será que foi calculado? Se não foi, é por isso que aconteceu aquilo. Ou se tem alguma falha estrutural devido à colagem mal feita, aí acontece aquilo. Perfeito? Então, olha aí. Segunda pergunta, então, com 3 respostas para você fazer um apanhado geral aqui na sua cabeça, entender do que nós estamos falando ou do que eu principalmente estou falando quando eu falo de aeromodelismo. Tá? Eu não falo de um brinquedo, eu falo de quase uma ciência, que é nota 10. Aeromodelismo e a aviação é basicamente a mesma coisa. O que muda? O tamanho do avião. Então, a terceira pergunta é: qual a importância de buscar orientação ou mentoria para começar no aeromodelismo? Bom, eu já falei uma série de coisas aqui, eu acho que você já começou a entender que é fundamental você fazer um bom curso, né? Mas um bom curso não é um bom curso de piloto de aeromodelo, é um curso que te ensine realmente tudo, tá? Ele pode te ensinar até um trecho e daí para frente você vai sendo mentorado e vai cada vez fazendo melhor aquele trabalho que você aprendeu, o básico, né? No curso básico, você que é aspirante aeromodelista, tá? Então, é importante para o aspirante aeromodelista. Por quê? Porque vai dar uma série de informações que são insights, uma série de informações que valem muito. Olha, nessa aula aqui, eu já dei um monte de insights para vocês. Muito conteúdo bom, muito conteúdo de conhecimento adquirido e aprendido e estudado no decorrer de muitos anos. Você já teve muita informação aqui. Aliás, todas as minhas aulas são assim, elas têm conteúdo para valer, que é o que interessa para você que é meu aluno. Então, veja bem, esses insights, eles vêm de quem? De quem já tem experiência. Então, por isso que é importante você ser mentorado, você fazer um curso, né? Por quê? Porque o mentor, aquele cara que tem a experiência, que eu tenho, por exemplo, vai oferecer um monte de dicas práticas. O que eu falei até agora para você não foi prático, mas olha, eu estou sempre, dentro das minhas aulas, colocando dicas práticas
que funcionam realmente no aeromodelismo. É que essa aula aqui, ela é específica para ser de uma outra maneira, para tirar as dúvidas e não para ensinar a fazer coisas práticas. Então, o mentor, além de todo o conhecimento, dá dica prática mesmo. Resolve a tua dúvida e acelera, mas significativamente, como eu escrevi aí, a curva de aprendizado. Ou seja, você aprende muito mais rapidamente, se você está sendo mentorado, se você está seguindo uma técnica, fazendo um curso que te ensina direitinho a ser um aeromodelista completo, de verdade. O objetivo nosso aqui é te ensinar a ser um aeromodelista de verdade. É para isso que eu dou essas aulas aqui. Resposta número 2 a essa pergunta dos meus alunos. Olha só, participar de cursos específicos de aeromodelismo é uma maneira, claro, super direta de você aprender para valer. Porque, olha, existem várias maneiras de se aprender alguma coisa, tá? Você pode aprender escutando o eu acho, né? Que, aliás, aqui no nosso país, a gente chegou num ponto em que o eu acho é mais importante do que o conhecimento. E é por isso que as coisas não dão certo aqui nesse país, né? Todo mundo acha, mas ninguém sabe porcaria nenhuma. Então, por isso tem que estudar, tem que fazer curso, tem que entender, tem que lidar com quem aprendeu, tá? Na prática ou na teoria também, na verdade, nas duas coisas, que isso que é o mais importante. Então, você aprende com quem realmente sabe. E aí, você recebe uma orientação bem estruturada, como essa que eu estou dando aqui. Essa é uma orientação bem estruturada, tá? E, é claro, quando você está fazendo um curso, ele vai cobrir tudo no aeromodelismo, da construção até as técnicas avançadas de pilotagem, ou não. Por quê? Porque um curso, ele vai ser online, ele vai ser diferente. Agora, se for um curso presencial, que, aliás, assim, eu particularmente não conheço nenhum no Brasil, em que tenha aulas, né? O camarada vai lá na sala de aula. Então, por isso que, na realidade, o ideal é você fazer um online e depois fazer um curso de pilotagem com um camarada que tenha experiência. Tem muitas pessoas que têm experiência no Brasil. Então, é importante você saber disso. Faça um bom curso online, aprenda bastante. Se for o caso, faça mentoria, seja mentorado, tá? Isso é importante. E aí você aprende tudo, e aí sim, você pode falar, cara, eu sou um aeromodelista de verdade. Por quê? Porque eu tenho uma base que vai desde lá do projeto, a construção, a instalação, ao voo, a acrobacia. Aí sim, você é um aeromodelista de verdade. Na verdade, se você construir, chegar no seu aeromodelo, você já é um aeromodelista de verdade. Agora, para fazer isso que eu falei, você tem que ser um aeromodelista completo. Aí é uma outra conversa, tá? Mas vamos deixar isso para lá, porque o que interessa aqui é que você seja um aeromodelista de verdade e não apenas um piloto de aeromodelo. Não tenho nada contra piloto de aeromodelo, mas eu acho que é fundamental você conhecer bem as coisas. Vamos então à nossa próxima resposta da importância de buscar orientação ou mentoria ao começar no aeromodelismo. E olha, eu vou dizer mais, não é só começar no aeromodelismo, não. Eu tenho meus mentores em aeromodelismo. Atualmente eu sou um dos mentores mais velhos que eu conheço. Né? Praticamente, eu acho que, na verdade, eu tive meus mentores, né? Quando eu era mais novo. Hoje, eu não conheço ninguém que tenha mais experiência do que eu, global, né? Da teoria de voo ao voo final. Hoje eu voo menos aeromodelo, é claro, mas eu tenho todo um conhecimento por trás, tá? Por que eu voo menos? Porque, na verdade, eu não vou menos, eu vou ser bem sincero, eu vou a hora que eu quero, né? Porque eu não preciso mais, eu não tenho trabalho, eu não tenho horário rígido de trabalho, então eu quero voar, eu vou lá e voo, é basicamente isso que acontece. Né? Então, de vez em quando eu faço um videozinho, mostro e tal, mas eu não gosto muito de ficar fazendo videozinho, eu gosto mesmo é de ensinar, é de mostrar o fato, como está acontecendo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou te ensinando como você deve proceder. Então, qual a importância de buscar orientação ou mentoria ao começar no aeromodelismo? Cara, primeira coisa, aprenda. Aprenda sobre as coisas que você tem que aprender. Segunda coisa, procure as pessoas que sabem mais do que você. Né? Tem um ditado que diz que você deve sempre andar com quem sabe mais. Então, também, saber selecionar as pessoas, os clubes, os locais onde você vai, é muito importante. Porque não adianta você ir num lugar que você vai desaprender com o eu acho.
né? O grande problema, né, aqui do povo brasileiro, do Brasil de um modo geral, é aquilo que eu acabei de falar. O eu acho passou a tomar lugar do científico. E isso aí é ruim. Do conhecimento real, verdadeiro. Então, esqueça isso. Vá atrás do conhecimento real do verdadeiro. O eu acho, não. Então, o eu acho não leva a lugar nenhum. Aliás, leva. Leva a você quebrar teu aeromodelo, a você perder teu equipamento, a você ter que gastar um monte de dinheiro. Então, tome cuidado com isso. É para isso que você está assistindo essa aula aqui, né? É por isso que eu dou esses avisos aqui. Então, é importante compartilhar experiência com outros entusiastas e tal? É. Participar de eventos? É. Aprender? É. Com os erros dos outros. Principalmente. Você vê o cara fazendo uma coisa ali que não deu certo, não vai fazer igual, né? Não deu certo, cara, não faz igual. Então, presta muita atenção nos erros para realizar os acertos. Isso é muito importante no aeromodelismo também. Atenção, né? Atenção é uma coisa muito importante no aeromodelismo. Porque aí você tem vamos dizer, um aprendizado mais eficiente, um aprendizado mais sólido, mais concreto, tá? Então, erros e sucessos devem ser observados. Então, uma característica principal do aeromodelista é a observação. Eu costumo dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma história que aconteceu comigo. Eu era aeromodelista, já voava há um tempo e resolvi tirar o brevet de piloto. Sentei no avião, com o instrutor atrás e saí voando. O cara olhou para mim, ó, mas você já voa, né? Você já voa, porque assim, logo no primeiro dia o cara fala, faz assim, faz assado, e ele fica com a mão lá no manche, a mão no motor e tal, direitinho, né? Se você fizer porcaria, mas antes você tem muita aula também, você tem muita teoria antes. Eu sentei lá e saí voando. O cara, não é possível. Você já voa há muito tempo? Eu falei, não, eu não voo há muito tempo. Eu sou aeromodelista. Ele falou, mas e aí? Eu falei, é simples. Quem consegue voar um aeromodelo que você voa olhando, vendo e tendo que sentir o peso do aeromodelo aqui na mão, se for um U-Control, ou simplesmente no olho, se for de cabo livre, de voo livre, ou seja, você sente o voo dele, você tem que regular e você não está lá dentro, tá? Ou ainda no radiocontrole, que você tem que sentir o peso do aeromodelo aqui no stick do radiocontrole. Pegar um aeromodelo, botar a bunda nele aqui, sentar e voar é muito fácil. Só que, por outro lado, você pega um piloto de avião e dá um aeromodelo na mão dele, ele não consegue voar. Mesmo que você ensine. Ele não consegue. Né? Você se ensine no sentido de explicar direitinho. Agora, depois, é claro, você vai ensinar mesmo esse piloto para valer com aulas direitinho, com muito cuidado, porque ele não tem a sensibilidade de um aeromodelista, ele tem a sensibilidade do piloto de avião. E sabe onde é a sensibilidade de um piloto de avião? É na bunda. Você está sentado no avião, é ali que você passa a fazer parte do avião. No aeromodelo, é no stick, é no você jogar no olho, observar o que está acontecendo, é você no control sentir o cabo aqui na mão, sentir o aeromodelo, ver como é que ele está voando, como é que você tem que controlar ele. É muito diferente. E eu passei por todas essas fases. Então, realmente, para mim foi muito fácil sentar num avião e sair voando, sentar num avião e pousar, que são as partes mais difíceis do voo, decolagem e pouso. Tá? Voar lá em cima não é tão difícil assim. Você tirar a mão assim, o avião voa sozinho. É que nem era o modelo, tá tudo em ordem, tira a mão do rádio que ele voa. Se você não atrapalhar, ele voa. Tá? E avião é assim também, se você não atrapalhar, ele voa. Então, mas a parte crítica mesmo é pouso e decolagem. Então, aí, se você não tem o avião na mão, o aeromodelo na mão, e isso que eu falei vale para o aeromodelo, a parte crítica do voo do aeromodelo é o pouso e a decolagem, você vai quebrar seu aeromodelo. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse background e todo esse conhecimento, tá? Então, é por isso que é importante, por essas três razões que eu dei, que é importante você procurar um bom curso, né, como esse nosso aqui, um curso bom, e também um bom mentor. Se você precisar de mim como mentor, eu vou estar aqui também como mentor. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso. Quais são as principais técnicas de pilotagem que devo aprender como aspirante aeromodelista? Olha aí, cara. Que técnicas de pilotagem seriam essas? Vamos ver que respostas eu preparei para você? Vamos lá.
primeira resposta. Veja bem. Quais são, a pergunta, as principais técnicas de pilotagem que devo aprender como aspirante em aeromodelismo? Bom, dominar, eu vou ler agora primeiro e comentar depois. Dominar as técnicas básicas de pilotagem é essencial para um aspirante aeromodelista. Isso inclui entendimento dos controles de rádio, como acelerar, frear e direcionar, além de realizar curvas e manobras simples. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, se você é um aspirante aeromodelista e você chegou na fase em que você vai pilotar de fato um aeromodelo, seja ele de voo livre, seja ele de U-Control, os cabos estão aqui na sua mão, seja ele radiocontrolado, isso vai ter que incluir uma coisa fundamental, que é o entendimento dos controles que estão lá no avião e dos controles que estão aqui na tua mão, tá? Se for um rádio, como acelerar, como frear e como direcionar. Se for o cabo, como trimar esse aeromodelo? Como é a sensibilidade da manobra? Como é que ele se comporta lá na borda, lá no fim do cabo, circulando, que é o control, o voo de control, tá circulando. Você não sabe o que é voo de control? Vai aprender mais à frente. Então, veja bem, você tem que ter sensibilidade na mão, no rádio. Se você jogar no voo livre, você tem que ter sensibilidade para pilotar ele antes dele sair da tua mão, fazer as regulagens aqui, tá? Agora, vamos especificamente ao controle de rádio. Como acelerar? Como é que a gente acelera? Acelera de uma vez? Não acelera? Acelera devagar? Não acelera? Como é que é isso? E frear? Ué, tem freio no aeromodelo? Tem. Tem dois tipos de freios que você pode colocar. Você pode colocar o freio aerodinâmico e você pode colocar o freio mecânico nos pneus, nas rodas. Ah, tem freio na rodinha? Dá para você colocar. Nem é difícil ter, tá? Eu já tive aeromodelo com freio, não vi necessidade, tirei, tá? O que mais que tem? Ah, tem o trem de pouso, como é que ele funciona? O trem de pouso, mas não é fixo? Não. Também tem trem de pouso retrátil no aeromodelo. Então, é importante você saber que o trem de pouso retrátil também funciona. Tá? Você tem que recolher quando decola e, principalmente, quando vem para pouso, precisa lembrar de baixar, né? Só que é mais uma coisa que você tem que saber. Então, pilotar envolve tudo isso. Envolve voar, controlar, acelerar, frear, direcionar, tá? Decolar, pousar e, se você for avançado, digamos assim, que não é o caso, fazer manobras. Então, é importante para o aspirante dominar essas técnicas. E como se domina essas técnicas? Cara, eu vou fazer uma aula também em que eu vou te ensinar a dominar as técnicas de curva de um aeromodelo. Presta atenção que eu vou pôr essa aula à disposição, com certeza, também à disposição de vocês no curso aqui. Você vai aprender isso também. Vamos para a próxima resposta dessa pergunta. Quais são as principais técnicas de pilotagem que devo aprender com aspirante aeromodelismo? Aí que tá, isso é uma coisa muito importante. Eu falei várias vezes aqui de uma outra maneira, mas um aeromodelo é fundamental que ele seja estável e equilibrado, porque se ele não for estável e equilibrado, você não consegue segurar o aeromodelo, mesmo com o rádio, com o cabo, com o que for, tá? E se você construiu ele e ele não ficou estável, ou construiu errado e tal, no voo livre, ele não vai voar, ele vai sair virando e cair no chão, tá? A mesma coisa vai acontecer com rádio controle, a mesma coisa vai acontecer com cabo, que vai ficar incontrolável lá, você vai ficar um sobe e desce, um vira, e você não vai saber o que fazer, está aqui na tua mão. Para quem não sabe o que é o control, tem uma manete aqui, 2 cabos de aço que vão lá no aeromodelo, e o aeromodelo de cabo, ele não tem controle de aceleração, o motor está sempre no máximo. Só que é no máximo que você tem que regular de uma maneira que quando você subir, ele não pare. Porque no máximo giro, se você botar o nariz para cima, falta combustível, ele para. Se você botar para baixo, vai muito combustível, ele engasopa e pode parar também. Então, você tem que saber regular também no controle. Então, estabilidade, equilíbrio e regulagem é fundamental, tá? É fundamental. Então, você tem que para conseguir isso, você tem um negócio muito sério chamado CG.
Sabe o que é CG? Centro de gravidade. Se você não colocar o teu aeromodelo com o centro de gravidade correto, meu amigo, esquece, você vai ficar louco para pilotar esse aeromodelo, tá? E você tem que ajustar também todas as superfícies de controle. Porque a aeromodelo tem direção no chão, mas lá em cima, ele não tem roda, nem pneu, e nem trem de pouso para virar lá em cima. Não, ele vira através de superfícies de controle. Essas superfícies de controle é que propiciam você fazer uma curva, um tunô, um looping, um dorso, se aproximar para pouso, decolar sem as superfícies de controle, você não controla o teu aeromodelo. E essas superfícies de controle se mexem no aeromodelo, seja aqui com o cabo, seja no rádio controle. E no voo livre também, só que você mexe antes do voo. Você vai vendo cada vez como ele se comporta no voo e vai acertando a superfície de controle aqui para que ele voe direitinho da maneira que você quer. Então, é importante compreender os princípios de estabilidade e equilíbrio. E onde você vai compreender isso? Em aerodinâmica, na teoria de voo. Lá você vai entender como funciona, e não no eu acho que é assim, tá? Não. Lá, na teoria de voo, você vai entender as superfícies, como funciona, para que serve, quais os movimentos que o avião, o aeromodelo faz e assim por diante. Então, é bastante importante a gente conhecer o que eu disse lá no início dessa aula, que é a parte de aerodinâmica de voo. É fundamental. Perfeito? Bom, e ainda tem a terceira resposta aqui, que é quais são os princípios técnicos de pilotagem que devo aprender com o aspirante aeromodelista? É a pergunta. E a resposta é... Cara, eu dei essa resposta, mas eu vou ser bem sincero com você. Não é bem para um principiante, né? Não é bem para um principiante nem para um aspirante. Mas consideremos que as duas respostas anteriores te tiraram já está te aproximando de uma faixa, vamos dizer assim, mais para iniciante a caminho do avançado do que do aspirante. Aí sim, você vai aprender algumas manobras mais avançadas, como loopings. Tem gente que chama de rolo, eu escrevi aí, mas pode ser tunô. Tunô é fazer isso com o aeromodelo, né? Você vira ele, faz um giro de 360 graus na horizontal. Faz tunô, Nossa, tem um monte de manobras que dá para fazer. Eu tenho um cartãozinho aqui que tem, inclusive, todas as manobras que você pode fazer numa competição, por exemplo, de aeromodelismo. Porque existem competições. E aí é que entra essas técnicas de pilotagem que você tem que saber fazer, como tunô, looping invertido, voo de dorso, snap roll, sabe o que é snap roll? Não. Tem o lancevac, que a Esquadrilha da Fumaça fazia, lembra? Tem uma série de coisas que dá para fazer. Com aeromodelo você faz tudo, basicamente tudo, tá? Inclusive voar como se fosse um helicóptero. Eu acho muito chato aquela manobra. Tem muita gente que gosta de ver aquilo. Eu não vejo muita graça naquilo. Requer um monte de comando e tal para o modelo ficar voando na vertical. Aí, quando o modelo voar na vertical, que, na minha opinião, tinha graça lá final dos anos 80, 90, quando a gente nunca tinha visto aquilo acontecer, né? Ali tinha graça. Mas hoje eu prefiro voar um helicóptero, né? Porque o helicóptero ele para, realmente, é tranquilo. Mas é claro, isso é uma opinião minha pessoal. Se você gosta de fazer isso, se você gostar um dia de fazer isso, perfeito. Porque exige muita técnica, muita habilidade e muito reflexo rápido, né? Um reflexo bem avançado. Tá? E aí, é claro, como é que você faz isso? Você vai fazendo as coisas, vai pagando o preço, porque quando a gente faz manobras avançadas, a gente paga um preço que é quebrar o aeromodelo. Quase sempre. Nem sempre, mas acontece, tá? Acontece. É quase sempre. E aí, se você não tiver a orientação correta, lembra da mentoria e tal, aquela coisa do seu professor lá de pilotagem, se você não tiver do teu lado, você vai quebrar teu aeromodelo. Então, tem que tomar bastante cuidado. Mas à medida que você vai fazendo e repetindo, você ganha confiança e aí você consegue fazer com menos risco, né? Então, praticar é muito importante para que você aprimore a sua habilidade, né? E aí você começa a explorar os limites, né, de voo do seu aeromodelo com mais segurança. Agora, lembre-se sempre o seguinte,
Aeromodelo é uma coisa instável que voa enquanto o motor funciona, enquanto nada quebra, enquanto nenhum mecanismo interno deixa de funcionar, ele voa. Agora, se quebrar, ele vai obedecer àquela regra, né? Que diz o seguinte, que não é uma regra, eu costumo dizer que avião ou aeromodelo é uma máquina perfeita. Por quê? 100% dos que sobem, descem. De uma maneira ou de outra, né? Não estou querendo te desanimar, não. Mas essa é a realidade. A aeromodelo, a aeronave, foi feita para voar. Mas precisa de uma energia para voar. Ela não fica voando sozinha. Mesmo um planador voa com a energia do vento. Então, sempre que você tem alguma coisa voando, você tem que saber que ela é perfeita, porque 100% daquilo que voa tem que descer. Não tem conversa. Perfeito? Então, essa foi a última resposta para juntar tudo na sua cabeça e você entender quais são essas técnicas de pilotagem que você precisa aprender. É claro que aqui está de uma maneira um pouco mais introdutória, mas dá para a gente ter uma boa ideia. Como encontrar e participar de uma comunidade de aeromodelistas para trocar experiências? Tem gente que tem essa dúvida, assim, é meio, vamos dizer assim, é meio quieta, né? Tímido e tal. Então, essa foi uma pergunta que eu achei interessante de colocar exatamente por isso. Porque tem pessoas de todo tipo no aeromodelismo. Tem gente que é super extrovertida, tem gente que conta vantagem pra caramba, tem gente que é quietinha, assim, tem gente que presta atenção, aprende, tem gente que eu acho, e tem problema para aprender, porque eu acho, a pessoa ensina para ela, mas ela eu acho, e continua quebrando seus aeromodelos, continua fazendo as coisas erradas. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. Vamos à primeira resposta. Olha, hoje está muito fácil, né, cara? Você entra aqui na internet e você já entra lá num fórum, você entra num site que tem lá um grupo de aeromodelistas, um grupo, né? Entra num grupo mesmo, numa página, enfim, é muito fácil. Tem plataformas, né, com fóruns especializados em todos os tipos de grupos nas redes sociais. E aí, esses aspirantes começam ali também a aprendem alguma coisa, faz pergunta, e recebe aqui, ali, algum auxílio valioso. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção. Cuidado com aquelas pessoas que entram, se fazem de entendidas e eu acho. Elas são a turminha do eu acho, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Mas é uma maneira de você conseguir fazer isso. É uma maneira bastante eficaz, né? Porque está aí. Você abriu o computador, né? Eu, por exemplo, estou fazendo tudo que eu estou fazendo com você aqui com o computador. Tá? Ou seja, eu montei toda essa aula no computador. Tá? Assim como eu poderia estar aqui vendo um site, por exemplo, o meu site. Tá? Do zero ao seu primeiro aeromodelo no Facebook. Lá tem um site meu. Né? Uma página minha, não é um site meu, uma página minha. Mas eu tenho um site também. Depois eu vou colocar para vocês o site. Tá? E nesse site eu vou procurar colocar alguma informação, se for o caso. Não sei se vai dar, se eu vou ter tempo de fazer tudo isso, mas a gente vai tentando melhorar sempre, trazer informações corretas. Isso é fundamental. Então, sempre anteninha ligada para perceber o que é falso e o que é certo, né? Fake news é uma coisa que sempre existiu, sempre. Ela só mudou a maneira de ser divulgada, né? São as famosas mentiras, tá? Hoje, a fake news, uma mentira, ela é colocada aqui na internet. E antigamente era dita muito boca a boca e se faziam cartazes contando mentira, o rádio contava mentira. Tem até uma história interessante, né? Escreveu uma fake news famosíssima. Você que é do ramo de aeromodelismo, gosta ou pretende entrar e gosta dessas coisas que voam, coisas espaciais, inclusive. Pô, nos anos 50 teve um radialista que ele começou na rádio a narrar a invasão de Marte à Terra. Imagine o que aconteceu, isso foi lá nos Estados Unidos. Cara, virou um pânico na cidade onde tinha rádio. Então, uma fake news monstro que causa coisas complicadas. Então, muito cuidado com as fake news também no aeromodelismo. Então, grupos em redes sociais, páginas como essa do Facebook que eu tenho, sites especializados em aeromodelismo, lojas que vendem
produtos de aeromodelismo e coisas assim, você aprende muita coisa ali. E é claro, sempre com o filtro ligado para perceber o que é falso, o que é errado, sempre checar as informações para não assimilar conhecimento errado e depois aplicar no seu aeromodelo e aí te causar um prejuízo grande ou uma tristeza muito grande, porque é muito triste perder um aeromodelo, né? Não, nem pelo prejuízo, é que aquilo que você construiu tem muito valor, né? Pelo menos os meus têm muito valor para mim. A outra resposta, né, para essa pergunta, como encontrar e participar de uma comunidade de aeromodelistas para trocar experiências, é participar de eventos locais e encontros de aeromodelismo. Ó, dá uma olhada na tua cidade aí, se você já não tem uns grupos de aeromodelo. Se não tem, comece a formar, comece a conversar com as pessoas, né, que você acha que possam gostar. Enfim, começa a formar aí, se não existir, uma comunidade. Se existe uma comunidade, comece a se comunicar com ela. Se não existe, comece a formar você. Seja você o pioneiro. Eu aqui na minha cidade, lá atrás, nos anos 60, eu comecei a procurar os amigos aqui, encontrei, né? Nos anos 60 a gente era em 4 aeromodelistas na cidade. Imagine, hoje tem 3 clubes, ou 4 clubes. Deixa eu ver, 3. São 3 clubes de aeromodelo aqui na cidade, imagine. Então, o que acontece? Você se conecta a um dos clubes, se tiver mais de um aí, vai num, conversa, vai no outro, vê aquele com que você se afiniza mais, né? Então, por exemplo, pode ter um clube aí que tem aeromodelo, o pessoal só quer um modelo grande. Ah, mas eu não quero um aeromodelo grande, eu quero um aeromodelo pequeno. Ah, então aquele clube ali, eles mexem mais com elétrico, aeromodelo menor, mais leve, eu vou com eles. E vai para lá. Ah, eu gosto de planador, tem um clube de planador aqui na minha cidade, por exemplo. Isso é só um exemplo. Ah, então eu vou para aquele clube. Então, se afiniza, procure aquele com o qual você se afiniza, né? Que você tem afinidade. E aí vai lá, conversa com outros entusiastas, participa dos eventos, mesmo que sejam eventos diferentes daquele que você gosta, né? Ah, eu gosto de planador, mas tem um evento de acrobacia. Vai lá ver. Sempre você aprende, cara. Sempre você aprende. Então, é fundamental que você siga esse caminho, porque eu acho que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Vamos ver a outra resposta? Como encontrar e participar de uma comunidade de aeromodelistas para trocar experiência? Então, a resposta seguinte aqui é o que eu acabei de falar também. Se junte a um clube local, tá? Porque é diferente de procurar e olhar. Tá? Aí você vai ser sócio do clube, você vai pagar sua mensalidadezinha lá se tiver, às vezes nem tem, tá? Aí você é sócio do clube, aí você já tem mais contato, e os clubes têm uma vantagem, eles vão organizar encontros regulares, né? E tem suporte mútuo, mas sempre daquele jeito que eu falei, prestando atenção naquilo que você escuta, né? E, às vezes, fornece até recurso compartilhado, né? Ou seja, a gente tem aqui um carregador de bateria, para quem tem bateria, chegou aqui, pode carregar, ele suporta tantas baterias e é do clube. Então, você não precisa nem levar seu carregador de bateria, por exemplo, tá? Seja a bateria do transmissor, do receptor, ou bateria do motor elétrico do seu aeromodelo, se ele for elétrico. Esse tipo de situação, e que você vá se filiar. E olha, você se filiando, você também colabora. A gente aprende, mas a gente cria, né? O ser humano tem isso. Ele aprende aqui, aprende ali, e de repente ele criou um conhecimento que juntou tudo isso. Que é isso que eu estou tentando fazer com vocês. Eu estou dando conhecimentos para você criar o teu, aqui na tua cabeça, mas com coisas corretas, com coisas reais, e não com coisas que eu acho. Não é assim. A minha experiência, não só de estudar, de ler, mas de prática, é bastante grande. Eu acho que uma das maiores de um aeromodelista atuante até hoje no Brasil. Eu acho que tem também outras pessoas, mas eu sou um dos poucos, digamos assim, com mais de 50 anos de aeromodelismo, né? Na verdade, fazendo as contas direitinho, eu tenho mais de 60, né, anos de aeromodelismo, na verdade. Eu costumo falar 50 porque senão eu me sinto muito velho, mas na verdade eu tenho mais de 60, tá? Comecei com 7 anos e meio, tenho mais de 60 anos de aeromodelismo, com certeza. Qual é, a outra pergunta, a modalidade de aeromodelismo mais adequada para o iniciante? Rapaz, essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta realmente é boa. Eu já toquei no assunto aqui, mas vamos para frente que essa é boa. Olha lá.
Cara, voo livre. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, muito fácil. Você faz um aeromodelo pequeno, barato, aí você vai lá, mexe e tal, gostei, pô, vou para frente, agora vou fazer isso, agora vou fazer aquilo. Ah, não gostei, você não gastou nada. Você não gastou nada, praticamente nada, né? Eu vou dizer para você que dá para fazer um aeromodelo aí com 20, 30 reais, cara. 20, 30 reais você faz um aeromodelo hoje. Porque hoje tem materiais bons para fazer isso. Por exemplo, o Depron. A última placa de Depron que eu comprei, agora deve estar um pouco mais cara. Eu comprei por 16 reais. E dava para fazer, acho que uns dois, dá para fazer um aeromodelo de rádio, para você ter uma ideia, tá? Com motor elétrico. Então, vamos começar por baixo, com aeromodelo de voo livre. Cara, uma chapa de Depron dá para você fazer, acho que uns 3 ou 4 aeromodelos de voo livre, diferentes um do outro ou iguais. Aí fica a seu critério. Você pode modificar aqui, modificar ali, aprendendo e tal. E aí a estrutura disso é muito simples, é tranquilo, tá? Aí você pega o aeromodelo depois de pronto e lança no ar, né? Lança no ar. Eu tenho voos de teste de um aeromodelo assim, bastante simples no curso também. Tá? Então, você, como meu aluno, vai também poder ter acesso a isso. Tem essa possibilidade, né, de ver um aeromodelo muito simples, feito, que voa livremente, voa bem, onde eu fiz tudo direitinho, até o projeto do aeromodelo foi eu que fiz. E proporciona, então, dessa maneira, ao iniciante, ao aspirante, que ele entre tranquilamente ao controle, né, e a dinâmica do voo de um aeromodelo. Isso que é legal. Então, olha só, guarde aí na sua cabeça. O ideal é começar com voo livre. É muito mais tranquilo, é baratíssimo, rápido de fazer. A gente é ansioso, a gente que é aeromodelista quer ver o nosso aeromodelo pronto, quer ver o nosso aeromodelo voando. Então, é importante a gente fazer isso começando com voo livre. Aeromodelo de voo livre é um bom começo, mas o aeromodelo rádio controlado, respondendo novamente a questão, qual modalidade de aeromodelismo é mais adequada para iniciantes? Mas o aeromodelo de rádio controlado com asa alta é outra opção recomendada para iniciantes. Toquei nesse assunto agora há pouco na outra pergunta. Embora é aquilo que eu disse, né? Não é a minha recomendação inicial. Mas, no caso de rádio, se você fala, não, eu não quero começar voando isso aí, tá, tudo bem, mas você precisa aprender a fazer um aeromodelo, cara. Se você for lá só comprar, você vai ser só um piloto de aeromodelo. Você não vai ser um aeromodelista de verdade, você me desculpa falar. Tenho nada contra ser um piloto de aeromodelo, mas para ser um aeromodelista de verdade, você tem que fazer tudo direitinho, começar do começo e ir até o fim, né? Eu dei o exemplo da loja, né? Na outra pergunta lá, você já entendeu, não vou dar de novo. E por que asa alta? Porque eu também já disse a você lá atrás, né? Aqui nós estamos só reforçando que é o aeromodelo de asa alta, ele é mais estável, tá? Ele é mais estável, então é um pouquinho melhor. Mas eu acho que a gente deve ir gradualmente, mesmo dentro do aeromodelismo, como eu escrevi aí do aeromodelismo radiocontrolado. Tem gente que quer começar com avião de asa baixa, avião de corrida, e não sei o que. Não, calma, calma. Avião de asa alta, recomendado, tranquilo. Agora, quer ver um bem tranquilo? Um planador de asa alta. O planador pode ser, até ser de asa média, mas ele voa diferente, ele é calmo, ele não tem motor, você tem condição de controlar. Então, eu, por exemplo, se eu fosse sugerir, né, como eu estou sugerindo aqui uma asa alta para iniciante, eu diria o seguinte: comece então com planadores. O voo do planador é maravilhoso, você não tem ideia. E tem vários tipos de planador, né? Você tem o planador de encosta, você tem o planador de soaring, né? Que é de... Como é que eu vou falar que é? Que sobe por correntes de ar quente, que são as térmicas, e você tem até planador de corrida, veja bem, planador de competição mesmo, tá? E tem também o planador que você joga da mão, tem aquele que é rebocado, então tem vários tipos de planadores que você pode, como iniciante, começar, tá? Embora ele seja um pouco mais difícil de construir, por isso que, se for fazer planador, faça pequeno, tá? Mas comece do começo, comece fazendo um aeromodelo de voo livre simples, para que você faça corretamente tudo isso, para que você depois chegue no planador lá não faça alguma coisa errada,
tá? Então, é bom sempre fazer com calma e se acostumando gradualmente a todas as fases e a todas as modalidades do aeromodelismo, inclusive dentro do radiocontrole. Mais uma vez, a terceira pergunta, a terceira resposta da modalidade de aeromodelismo que é mais adequada para o iniciante. Aí está aí, ó, o aeromodelo a elástico. Ele viria na sequência do aeromodelo de voo livre, tá? É uma modalidade bem tranquila em que você tem literalmente um aeromodelo de voo livre com um elástico passando por dentro, uma hélice na frente, que é um motor a elástico, tá? Então esse aeromodelo é impulsionado a elástico. Você vira ao contrário da corda, segura a hélice e depois solta o aeromodelo e ele vai a hélice virando, enquanto a hélice virar, ele vai subir direitinho, tá? Então tem voo suave, é bem divertido, tá? No mundo do aeromodelismo. E se você quer realmente ter uma experiência assim mais emocionante, é voar isso aí, cara. É bem diferente de um aeromodelo a motor voando, tá? Mesmo de cabo, mesmo de cabo. Aí é emoção alta. Aqui você tem uma emoção tranquila. Aquela satisfação, mas aquele sossego que teu aeromodelo está voando bem, direitinho ali, né? Então, esse seria, na verdade, o segundo aeromodelo que você deveria fazer. O primeiro aeromodelo, né? Eu ensino, inclusive, no meu curso, eu estou ensinando, tem uma aula específica, ou uma aula não, são 10 aulas, eu acho, específicas, em que eu ensino detalhadamente como fazer esse primeiro aeromodelo, que é desse tamanho, super simples, não tem nem motor elástico, mas eu ensino direito. Tá? Então, isso é importante que você aprenda corretamente. Quando você aprende desse jeito, depois você pula para o elástico. E aí a construção é outra. Aí o elástico, e tanto esse que eu falei de voo livre, ele pode ter dois tipos diferentes de asa. Pode ter asa de balsa ou de Depron, ou pode ter asa construída, tanto para o elástico quanto para o Depron. Então já são mais duas coisas que você tem, mais uma coisa que você tem que aprender. Você tem que aprender o elástico, tem que aprender o de voo livre, com asa construída e com asa chapada no material do seu aeromodelo, que pode ser Depron, pode ser isopor, pode ser balsa, né? Pode ser balsa. Então, é bem divertido, é bem legal, é uma coisa que não te custa caro, que é tranquila, que você pode fazer na sua casa sossegadamente. Quais são os principais desafios enfrentados por aspirantes a aeromodelista e como superá-los? Cara, tem desafio? Nossa Senhora, tem muito desafio. Tá? Tem muito desafio. É um aprendizado sensacional, né? Na verdade, é quase o mesmo aprendizado de você construir um avião de verdade, que, aliás, eu já fiz isso, tá? Por ser aeromodelista, eu tive 12 anos construindo o meu avião. Depois eu vendi o meu avião, voando direitinho, mas eu fiquei 12 anos para construir ele. Mas vamos para frente. Cara, entender e aplicar os princípios de aerodinâmica. Por isso que eu dou aula, eu quero que você assista a aula de aerodinâmica. Tem live minha sobre aerodinâmica, tem aula minha no curso sobre aerodinâmica, tá? Então, é muito importante você entender a aerodinâmica, aplicar a aerodinâmica, tá? Na construção e na pilotagem. Na pilotagem, claro, se você conhece como o aeromodelo se comporta em voo, você sabe como pilotar ele melhor, senão você não vai saber. Vai ser o eu acho, né? Então, é fundamental que você entenda muito bem a aerodinâmica, teoria de voo. Não entenda muito bem, mas entenda a teoria de voo o suficiente para ser um aeromodelista. Claro, não estou falando aqui para ser um construtor de avião, que foi o meu caso, que eu estudei para valer, né? De avião de verdade. No meu caso, eu estudei muito, por isso eu tenho condição de dar todas essas aulas aqui. E por isso que eu sei construir muito bem aeromodelo também. Na verdade, a sequência foi, eu aprendi a construir muito bem aeromodelo, estudei mais para conseguir construir muito bem um avião de verdade para mim. 2 lugares, chama KR2. Tá? Se você for, pode procurar isso aí na internet, KR2 é Ken Robinson, né? Quem produziu esse avião, está lá o avião que eu construí. Não está o meu, é claro, mas você vai conhecer o avião, perfeito? Muito bom. Aliás, no meu Instagram tem a foto do avião que eu construí, se eu não estou enganado. E eu tenho fotos durante a construção também. Então, aí que eu senti realmente que tudo que eu aprendi no aeromodelo foi muito importante para eu fazer o meu avião experimental.
Então, é importante construir, é importante entender, é importante aplicar, tá? Tudo que você sabe dentro da teoria de voo e dos princípios aerodinâmicos em construção e em pilotagem de aeromodelo também. Cara, e essa barreira para ser superada demanda um certo aprendizado. Mas eu tenho aulas sobre isso, onde eu ensino para você exatamente tudo o que você precisa saber sobre teoria de voo, aerodinâmica de aeromodelos. Entender as especificações do teu aeromodelo, do teu motor, dos servos, das baterias, tudo isso é fundamental para garantir, então, que a tua aeronave tenha um desempenho adequado, que o teu aeromodelo tenha um desempenho adequado. Lembra que eu sempre falo, aeronave, aeromodelo, é tudo igual, porque aeromodelo é uma aeronave pequena. A gente termina a nossa aula aqui para que você agora já sabe como ser um aeromodelista. Tá aí, ó. Dá para você ler aqui, ó. Dá para você ler aqui, né? Vou ficar com essa mão, isso. Quero ser aeromodelista, mas não sei como. E assim, com essa aula, eu te ensinei como você vai ser um aeromodelista. Mas tem muito, muito mais para aprender sempre. Porque você ainda é um aspirante a aeromodelista ou um aeromodelista iniciante. E dessa maneira, nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. E eu fico muito feliz em estar aqui com vocês por esse tempo. Essa aula demorou 1h38, então é bastante importante. Bom, mas agora sim, vamos encerrar oficialmente. Pessoal, vamos encerrar oficialmente primeiro a aula. Pessoal, então eu quero agradecer por você estar fazendo esse curso, estar assistindo essa aula. Eu estou muito feliz em estar aqui dando essa aula. Espero que você tenha aprendido. Se você tem alguma dúvida, escreva para mim as dúvidas para que eu possa te responder. Perfeito? E essa live, que na verdade é aula, né? Eu gosto de separar assim, mas na verdade essa live que é uma aula que durou 1h39. Eu estou muito feliz de estar realmente dando essa aula para vocês, porque eu sei que ao vivo é muito difícil todo mundo assistir, mas depois eu sei que as pessoas assistem. E isso é o mais importante. As pessoas conseguirem assistir depois, esse é o grande lance da internet, aprenderem e ficarem bem naquilo que gostam de fazer, que no caso é o aeromodelismo. Ok? Então, pessoal, agradeço para você, agradeço a você a sua presença aqui. Fico extremamente feliz que você está assistindo isso aqui ao vivo ou gravado. E te encontro aqui na próxima live, que vai ser no dia 5. No dia 5 a gente tem outra live, então não perca, porque, ó, vocês perceberam, aqui não é live para fazer gritaria, bagunça, nada disso, não. Aqui é live para aprender. Então, se você quer aprender, se você quer ser um aeromodelista de verdade, e depois completo, é aqui que você tem que ficar, tá? Do zero ao seu primeiro aeromodelo. Então, vamos de novo. Do zero ao seu primeiro aeromodelo e seja um aeromodelista completo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima live, se Deus quiser. Então, tchau, pessoal.